Eu estava sentado no sofá do meu pequeno apartamento em Lisboa, o som da chuva batendo na janela misturando-se com o ruído da televisão ligada no canal de entretenimento, quando o rosto de Rafael surgiu no ecrã, sorrindo de forma charmosa para uma mulher loira que ria ao seu lado no set iluminado de Encontros do Coração, um reality show anunciado como destinado apenas a heterossexuais. O meu mundo parou naquele instante. O homem com quem eu partilhava a vida há quase 2 anos, o meu namorado secreto, estava ali, participando de um programa onde fingia procurar o amor entre mulheres, e o choque foi tão forte que o controle remoto escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Fiquei paralisado durante longos minutos, o coração batendo tão alto que abafava os aplausos do público no estúdio. Rafael, com o seu sorriso fácil e olhos castanhos que eu conhecia tão bem, inclinava-se ligeiramente para a mulher, tocando-lhe o braço como se estivesse realmente interessado. Cada gesto era uma facada. Lembrei-me da noite em que nos conhecemos, num café discreto no Bairro Alto, onde ele confessara timidamente que ainda não estava pronto para contar à família do Alentejo, gente simples e conservadora que via a vida em preto e branco. Eu tinha aceitado, porque o amava, porque os nossos momentos roubados, jantares tardios em casa, passeios de mão dada na praia de Carcavelos ao amanhecer, valiam mais que qualquer declaração pública. Agora, tudo parecia uma mentira. Levantei-me devagar, as pernas trêmulas, e fui até à cozinha beber um copo de água fria. O telemóvel vibrou na mesa, era uma mensagem dele: chego tarde, reunião prolongou-se. Beijo. Mentira atrás de mentira. Sentei-me novamente, o episódio continuava, e vi o rir de uma piada da apresentadora, o mesmo riso que ele guardava só para mim quando estávamos sozinhos na varanda a olhar as luzes da cidade. A dor transformou-se em raiva, depois em determinação fria. Não ia ligar, não ia gritar, não ia implorar explicações. Em vez disso, peguei no computador e abri o site do canal. Aí estava, inscrições abertas para a próxima temporada de Encontros do Coração, procura o amor verdadeiro. O anúncio mostrava casais heterossexuais felizes, mas eu sabia que era a minha oportunidade. Preenchi o formulário com dados falsos suficientes para passar: nome Pedro Almeida, 28 anos, designer gráfico, solteiro, à procura de uma mulher especial. Na secção "Por que participar?", escrevi apenas: quero encontrar alguém que me veja como sou de verdade. Carreguei em enviar antes que pudesse arrepiar-me. Depois, fiquei ali, a olhar pela janela para as luzes da Avenida da Liberdade, pensando na conversa que teria com a minha melhor amiga Sara no dia seguinte. Ela, que sempre me avisara que o armário de Rafael era demasiado apertado, ia ficar furiosa, mas também ia apoiar-me. A noite arrastou-se, cheia de memórias: o primeiro beijo no mirador da Senhora do Monte, as viagens de fim de semana a Sintra onde fingíamos ser apenas amigos, as lágrimas dele quando falava do pai que nunca aceitaria. De manhã, o sol entrava tímido pelas cortinas. Tomei banho, vesti-me como se fosse um dia normal, mas dentro de mim tudo mudara. Saí para o café da esquina, pedi um galão e um pastel de nata, e enviei mensagem a Sara: preciso falar urgente. É sobre o Rafael. Ela respondeu em segundos: estou a chegar. Quando nos sentámos na esplanada do Chiado, contei-lhe tudo, a voz baixa para que ninguém ouvisse. Os olhos dela arregalaram-se, depois estreitaram-se de raiva. Ele está louco. Depois de tudo o que vocês viveram. Concordámos que eu não ia confrontá-lo ainda. Deixaria que ele terminasse a sua temporada, e eu prepararia a minha entrada na próxima. Era arriscado, podia perder o emprego se a agência descobrisse, podia perder a família que ainda não sabia de todo, mas era a única forma de parar de viver nas sombras. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso. Trabalhava no projeto de uma campanha para uma marca de vinho, mas a minha mente estava noutro lugar. À noite via os episódios de Rafael, analisava cada olhar, cada gesto. Ele parecia desconfortável por vezes, como se estivesse a representar um papel que não lhe servia. Talvez estivesse. Talvez a pressão da família, que exigia que ele assentasse, como uma boa moça, o tivesse empurrado para aquilo. Mas isso não justificava o silêncio comigo. Uma semana depois recebi o e-mail: parabéns, Pedro. Foste selecionado para a próxima temporada de Encontros do Coração. O meu estômago deu voltas. Agora era real. Falei com os meus pais por videochamada, como sempre, fingindo que tudo estava bem. O meu pai, reformado em Coimbra, perguntou se eu tinha conhecido alguém. Respondi com um sorriso forçado que sim, talvez em breve. A minha mãe sorriu, aliviada. Eles não sabiam, nunca tinham suspeitado, e eu não tinha coragem de lhes contar ainda. Sara foi a única confidente. Encontrámo-nos várias vezes, planeando estratégias. Vais entrar como heterossexual, ganhar a confiança deles, e quando chegar o momento certo, contas a verdade toda, incluindo o Rafael. Era um plano perigoso, mas era o meu. O tempo passou depressa. Rafael terminou a sua temporada sem escolher ninguém, alegando que não era o momento.
Vi a entrevista final dele, o alívio nos seus olhos quando disse que voltava à vida normal. Eu sabia que ele ia voltar para mim, como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não era o mesmo. Tinha marcado o passo para a minha própria verdade. Na véspera da partida para o local de filmagens da nova temporada, no Algarve, sentei-me na varanda com um copo de vinho tinto e prometi a mim mesmo que, desta vez, ninguém mais ditaria como eu devia amar. A viagem de comboio até Faro foi longa o suficiente para eu repensar tudo 1000 vezes. O carro do canal esperava-me na estação, e durante o trajeto até à quinta isolada onde iam decorrer as gravações, o produtor explicava as regras, nada de telemóveis, nada de contacto com o exterior, tudo para criar emoções autênticas. Eu sorria e acenava, mas por dentro contava os dias até poder olhar Rafael nos olhos, não como namorado, mas como concorrente de outro tempo. A quinta era linda, paredes brancas, buganvílias vermelhas, o mar ao longe. Fui apresentado aos outros participantes, 5 homens e 5 mulheres, todos aparentemente heterossexuais convictos. A minha parceira inicial era uma professora chamada Inês, simpática, com riso fácil, mas eu sentia-me um impostor. As primeiras atividades foram leves, jogos de team building, jantares em grupo, conversas à volta da fogueira. Eu participava, contava histórias da minha vida em Lisboa, omitindo deliberadamente a parte mais importante. À noite, no quarto partilhado com outro concorrente, o João, um engenheiro de Porto, ficava acordado a pensar em Rafael. Tinha guardado uma fotografia nossa no fundo da mala, escondida entre as camisolas. Olhava para ela e perguntava-me se ele estaria a pensar em mim. O primeiro encontro individual com Inês foi estranho, ela falava dos seus sonhos de família, eu respondia com frases vagas, sentindo o peso da mentira. Entretanto, as gravações avançavam. Vi clipes da temporada anterior, a de Rafael, projetados numa noite de reflexão. O meu coração apertou-se ao vê-lo novamente, mas desta vez com distância. Os outros concorrentes comentavam, que pena ele não ter encontrado ninguém. Eu ficava calado. Sara enviara-me uma mensagem escondida através de um produtor amigo, dizendo que Rafael perguntara por mim, preocupado por eu não responder às chamadas. Eu não respondi. Queria que ele sentisse o vazio que eu sentira. A primeira crise veio na semana seguinte, durante um desafio de confiança mútua. Tínhamos de partilhar um segredo profundo. Quando chegou a minha vez, hesitei. Podia dizer algo leve, mas algo dentro de mim empurrou-me para a verdade parcial. Já amei alguém que não podia amar-me abertamente. O grupo ficou em silêncio, Inês apertou-me a mão. Nessa noite, sozinho no jardim, chorei pela primeira vez desde a descoberta. Chorei pela relação que tínhamos construído com tanto cuidado, pelos planos que nunca concretizamos, pela versão de mim que aceitava migalhas. A família ligou. A minha mãe notou a voz estranha e insistiu para eu voltar a Coimbra no fim de semana. Inventei desculpas de trabalho. O peso crescia. No dia seguinte, durante uma caminhada pela praia, Inês confessou que também tinha dúvidas sobre o que procurava. Falámos horas, e pela primeira vez senti uma amizade verdadeira surgir no meio da farsa. Ela não sabia, mas estava a ajudar-me a ver que o amor não precisava de rótulos impostos. Rafael, entretanto, publicara nas redes sociais uma foto genérica com a legenda "Pronto para recomeçar". Eu vi através de um computador partilhado na sala comum. A raiva voltou, mas agora misturada com pena. Ele estava perdido, como eu estivera. A viragem aconteceu na festa de meio da temporada. Dançámos, rimos, e quando a música parou, Inês beijou-me na face. O momento foi captado pelas câmaras. Mais tarde, no confessionário, disse alente, às vezes o amor que procuramos não é o que esperávamos. Era uma mensagem para ele, onde quer que estivesse a ver. Os dias seguintes foram de introspeção. Escrevi num diário escondido tudo o que queria dizer-lhe, a dor, a raiva, o amor que ainda sentia apesar de tudo. A produção notou a minha mudança, chamou-me o concorrente misterioso. Eu sorria, mas sabia que o clímax se aproximava. A meio da temporada, o programa anunciou uma surpresa, um convidado especial da temporada anterior viria dar conselhos. Quando Rafael entrou na sala, o meu corpo inteiro gelou. Ele estava mais magro, olheiras leves, mas o sorriso era o mesmo. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo que pareceu eterno. Ele não esperava ver-me ali. A apresentadora explicou que ele vinha partilhar a sua experiência de não ter encontrado o match. Durante o almoço, conseguimos trocar 2 frases em privado. O que estás a fazer aqui, Pedro? O mesmo que tu fizeste. Procurar a verdade. Ele empalideceu. O resto do dia foi uma tortura controlada. As câmaras seguiam-nos a todos. Rafael tentava falar comigo nos intervalos, mas eu desviava. Queria que ele sentisse a mesma impotência. À noite, durante o jantar de grupo, ele foi forçado a sentar-se ao meu lado. Baixinho, murmurou,
a minha família pressionou-me. Disseram que se eu não tentasse, nunca seria normal. Eu respondi sem olhar para ele, e eu era o teu segredo sujo. A conversa parou aí, mas o ar entre nós estava carregado. Nos dias seguintes, o programa explorou dinâmicas de grupo. Rafael ficou como mentor temporário. Observava-me com Inês, e eu via o ciúme nos seus olhos. Uma tarde, no pomar, confrontámo-nos finalmente longe das câmaras principais. Eu amo-te, Pedro. Nunca quis magoar-te. Amar-me era esconder-me. Participar num show onde fingias ser quem não és. Ele chorou. Eu também. Foi a primeira vez que admitimos em voz alta o que nos separava, o medo dele, a paciência minha que se esgotara. A produção sentiu a tensão e criou um desafio especial. Cada um escreveria uma carta ao amor do passado. Eu escrevia dele e em voz alta no confessionário, sem revelar nomes, foste o meu maior medo e a minha maior coragem. Mas não posso mais viver metade. Rafael ouviu tudo pelos altifalantes. Nessa noite, ele pediu para falar comigo. Sentámo-nos no banco de pedra junto à piscina. Ele contou tudo, a pressão do pai, o medo de perder o emprego, a vergonha que sentia por me amar em silêncio. Eu ouvi, realmente ouvi. E pela primeira vez em semanas, senti compaixão. Mas não era suficiente. Ainda havia o público, a família dele que talvez visse o programa, os meus próprios pais. Decidimos, em segredo, que eu continuaria até ao final e faria a revelação no último episódio. Era o nosso pacto. Os dias seguintes foram mais leves. Falávamos quando podíamos, tocávamos-nos discretamente. Inês percebeu algo, mas respeitou o silêncio. O grupo inteiro começou a notar a química estranha entre mim e o mentor. Os rumores corriam. Uma chamada de emergência da minha mãe mudou tudo. O meu pai tinha visto um clipe meu na televisão e perguntara se eu estava no programa. Ela chorava ao telefone: filho, o que se passa? Prometi explicar tudo quando voltasse. A pressão aumentava de todos os lados. A temporada aproximava-se do fim. Os concorrentes escolhiam os seus pares definitivos. Eu escolhi Inês como amiga, explicando que o meu coração pertencia a outra história. Ela compreendeu e abraçou-me. Rafael assistia de longe, orgulhoso e assustado ao mesmo tempo. A produção preparava o grande final, uma cerimónia na praia ao pôr do sol. Eu sabia que era o momento. Na véspera, Rafael e eu passeámos pela areia. Falámos de futuro, de talvez contar às famílias juntos, de mudar para uma vida mais honesta. Ele pediu desculpa 1000 vezes. Eu perdoei, mas exigi mudança. Não quero mais segredos. Ele prometeu. Na manhã do final, recebi uma mensagem escondida da Sara: os teus pais vêm ver o episódio ao vivo em casa comigo. Coragem. O coração acelerou. Durante a cerimónia, a apresentadora perguntou-me diretamente: Pedro, encontraste o amor? Peguei no microfone, olhei para as câmaras e para Rafael, que estava na primeira fila como convidado. Encontrei-o há 2 anos. O nome dele é Rafael, e ele esteve na temporada anterior, fingindo ser heterossexual porque tinha medo. Eu inscrevi-me nesta para mostrar que o amor não tem regras. O silêncio foi absoluto. Depois, aplausos, alguns choros. Rafael levantou-se, veio até mim e abraçou-me à frente de todos. As câmaras captaram tudo. O caos foi imediato. Redes sociais explodiram. A família dele ligou, furiosa. A minha mãe chorou, mas disse que me amava. Inês deu-me um abraço apertado: estou orgulhosa de ti. Voltámos a Lisboa juntos, de mãos dadas no avião, sem medo. A vida depois do programa foi um turbilhão. Entrevistas, mensagens de apoio de toda a Portugal, alguns insultos também. A agência de design onde trabalhava apoiou-me, até usou a história numa campanha de diversidade. Rafael perdeu um cliente conservador, mas ganhou outros que admiravam a coragem. Fomos juntos a Coimbra contar tudo aos meus pais pessoalmente. O meu pai ficou em silêncio longo tempo, depois disse: desde que sejas feliz, filho. A mãe de Rafael demorou mais, mas um almoço em família no Alentejo, com lágrimas e abraços, começou a curar as feridas. Caminhávamos agora pelas ruas de Lisboa de mão dada, sem olhar para trás. Fomos ao mesmo café do bairro Alto onde tudo começara. Sentámo-nos na mesma mesa. Rafael disse: nunca mais te escondo. Eu respondi: e eu nunca mais aceito menos que tudo. Os nossos amigos fizeram uma festa surpresa. Sara chorou de felicidade. Mas nem tudo era perfeito. Houve noites em que o trauma voltava, conversas difíceis sobre confiança, terapia conjunta. Aprendemos que o amor verdadeiro exige trabalho diário.
Viajámos até ao Algarve, ao local do programa, agora vazio, e prometemos nunca mais fingir. Um ano depois, estávamos no mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde nos beijámos pela primeira vez. O sol punha-se sobre a cidade, exatamente como no thumbnail da minha vida. Rafael ajoelhou-se, tirou uma aliança simples. Queres casar comigo, Pedro? Desta vez em frente a toda a gente. Eu disse sim, entre lágrimas e risos. A família toda veio ao casamento em Sintra, bandeiras arco-íris misturadas com as tradicionais. Hoje vivemos abertamente, ajudando outros jovens com as mesmas lutas. A nossa história inspirou mudanças pequenas mas reais. Sentados no sofá do nosso novo apartamento, vemos por vezes clipes antigos do programa e rimos. O amor venceu. A coragem de viver a verdade sempre vence o medo das aparências. Verdadeiro ou falso?